Fala, empreendedores! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre marketing na área da saúde. Eu sei que tem algumas restrições para fazer alguns tipos de propaganda, especialmente nessa área. Você consegue sim promover o seu trabalho e promover principalmente o seu nome para você começar a construir a sua autoridade dentro do seu mercado. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer. O grande erro que eu vejo pessoas dessa área cometendo é o seguinte: por exemplo, eu sou um fisioterapeuta. E eu falo como se eu estivesse falando com outro fisioterapeuta. Eu uso termos técnicos, eu uso termos de ossos, de nervos, que vai melhorar, que vai fazer não sei o quê, como se eu estivesse falando para um outro fisioterapeuta, porque eu quero mostrar um conhecimento, eu quero mostrar que eu sei o que eu estou falando, eu quero mostrar que eu tenho autoridade. Mas você não pode esquecer que você não está falando com outro fisioterapeuta, você está falando com o seu futuro cliente, com o seu potencial cliente, né? Vamos chamar assim. Então, se ele não entende o que você está falando, logo você não vai ter a atenção dele, ele não vai parar para prestar atenção no que você fala. Então, se você começa a falar de uma forma muito confusa, muitos termos técnicos, uma coisa muito complicada, o seu receptor, né, na verdade a pessoa que está ouvindo a mensagem, ela não vai entender o que você está querendo dizer e simplesmente ela vai se desconectar. Hoje em dia a informação é muito rápida e ela vem fácil e ela vai fácil também. Então a primeira dica é essa. Na sua comunicação, fala de uma forma clara, como se você estivesse explicando para uma pessoa leiga, que ela realmente não saiba nada, e não para um profissional da sua área. E essa dica, acredito que vai melhorar muito o seu posicionamento. O que acontece? Vamos tentar simplificar o máximo possível aqui a questão de funil de autoridade. Por exemplo, vamos supor aqui que existe o segmento bem-estar e saúde. Então aqui é o segmento do bem-estar e saúde. Só que dentro desse segmento existem vários outros segmentos. Então você procura mais um nicho, que a gente costuma dizer. Então você afunila, que aqui você vai para psiquiatra. Então aqui psiquiatria, psiquiatras em geral. Você é um psiquiatra e você está desse segmento de bem-estar e saúde dentro do nicho de psiquiatra. Dentro desse nicho você pode ser mais específico ainda. Aí você afunila mais ainda e vai para algumas doenças que as pessoas que procuram um psiquiatra têm, sei lá, síndrome do pânico, depressão, enfim. E você pode ir por mais um nicho ainda, como ansiedade. Você pode ser o psiquiatra expert em ansiedade. Só você vai dominar isso e as pessoas que tiverem ansiedade, elas vão procurar você. Porque você vai se tornar referência em ansiedade ou depressão, que são os maus do século, né? A ansiedade e depressão têm crescido muito nesses últimos anos. Na verdade, não tem nem crescido, né? Porque as pessoas não sabiam que depressão era depressão, achavam que era frescura. Você tem que nichar e nichar e nichar. Quanto mais nichos, quanto mais nichar o segmento que você quer atuar, é mais fácil de você se tornar referência. Por exemplo, você é um fisioterapeuta. Eu quero ser expert em coluna. Tudo que for sobre coluna eu vou falar. Eu vou falar sobre dores na coluna, como prevenir dores, o que causa dores na coluna. Então você vai ser o cara da coluna. Todo mundo que tiver problema de coluna vai te procurar. Por quê? Porque você vai ser o cara que vai ser a referência em colunas ou em joelho também. Tem muita gente que tem problema de joelho, jogadores, atletas. Você pode se especializar em dores no joelho de atletas, por exemplo. É um nicho do nicho do nicho. É muito mais fácil você se posicionar num pequeno nicho como autoridade e desse nicho você ir subindo, né, você conseguindo mais nichos, se tornando autoridade, você querer se tornar referência logo nesse campo aqui em cima que tem muita gente, que tem muito concorrente. Quanto mais você afunila, menor é a sua concorrência e é mais fácil de você conseguir se tornar referência. Então essa é uma grande dica. Escolha um nicho do nicho do nicho. Você tente ser o mais específico possível e vire referência naquele assunto. Porque dessa forma você vai conseguir uma autoridade muito maior, você vai conseguir uma relevância muito maior. E quando você começa a fazer isso, você começa a se especializar em um nicho específico, quando você começa a virar referência nesse nicho, parece que o mar vermelho se abre, as pessoas começam a te chamar para palestrar, elas começam a te chamar para fazer congressos, porque você é o cara daquele nicho e todo mundo que tiver interesse em saber daquilo vai procurar você. Tente agregar o máximo de valor para outra pessoa, porque as pessoas têm muitas dúvidas, elas têm muitas perguntas a se fazerem. E você consegue criar cada post como se fosse respondendo uma pergunta dessa. Mas Leandro, eu tô começando agora, ninguém me perguntou nada, como é que eu faço? É simples, você vai lá no Google e digita Yahoo Respostas. Lá tem uma plataforma da Yahoo onde só tem perguntas e respostas. Então você entra nessa plataforma, vê quais são as perguntas que as pessoas mais estão fazendo dentro do seu segmento, dentro do seu nicho, que agora você vai escolher um nicho, e você cria posts de acordo com aquelas perguntas, porque você sabe que as pessoas estão perguntando, logo você vai vir com a resposta sobre a pergunta dessas pessoas. É só lá no Yahoo Respostas que ele vai te ajudar bastante nesse quesito de conteúdo para você produzir. Por exemplo, eu vou dar aqui algumas sugestões. Como clarear o seu dente em casa? Como melhorar a sua postura?
Como melhorar a sua ansiedade sem usar medicamentos? Como melhorar espinhas? Peguei algumas perguntas que as pessoas estavam fazendo e resumi como se fosse uma postagem, porque são temas que as pessoas querem saber. Então por que você não cria uma postagem como essa? No caso, eu, por exemplo, eu sou muito alto, costumo ficar meio corcunda aqui, às vezes eu fico meio torto assim. Isso me incomoda muito, eu não gosto de ficar assim, eu tenho que ficar mais reto. E eu procuro informações de como eu faço para fortalecer minhas costas, para conseguir manter uma postura mais ereta. Essa frase ficou meio estranha, né? Mas enfim, se você fosse um fisioterapeuta e estivesse produzindo um conteúdo como esse, sobre colunas, eu com certeza seria um potencial cliente seu, porque eu tenho interesse em saber disso e eu gostaria de saber mais informações sobre. Então, informe o seu público. Essa é a forma que você tem de construir a sua audiência e fazer com que as pessoas te conheçam o seu trabalho. E a terceira dica é a seguinte: crie um perfil profissional. Você pode botar uma foto sua, não tem problema nenhum, você pode usar o seu mesmo nome, mas crie um perfil só para você dar dicas. Não mistura as suas postagens com a sua vida pessoal, porque isso dá uma confusão, isso atrapalha o seu posicionamento. Às vezes você quer postar que está com seus amigos, está bebendo com seus amigos, ou que você está na praia, e isso não tem muito a ver com o seu posicionamento de autoridade que você está querendo construir, não é verdade? Então, separe, coloque aqui a sua vida pessoal, o que você costuma fazer, as postagens que você costuma fazer já no seu cotidiano, e no outro coloque as dicas para informar pessoas. Então aqui, quando a pessoa for aqui, ela sabe que ela vai ver as dicas. E quando a pessoa quiser saber um pouquinho mais de você, quiser saber mais curiosidades assim no seu cotidiano, ela vai ver o seu perfil pessoal, enfim. Crie duas coisas separadas para que não misture e você acabe atropelando o seu posicionamento. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Dá um like nesse vídeo, porque isso me ajuda bastante. Se inscreve no meu canal. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.